Eduardo Mondlane, a história não contada pela Frelimo. Eduardo João Mondlane foi presidente de Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, de 1962, ano em que a Frelimo foi fundada na Tanzânia, até ao seu assassinato em 1969. Também foi antropólogo por profissão e trabalhou como professor de História e Sociologia. To try and rouse interest in the problems of the Portuguese territories in Africa. We have always had the impression that the British people were interested only in the political situation in Rhodesia and South Africa. Yet we believe that the solution of these problems involves the whole of Southern Africa. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like. Vamos ao vídeo. Hoje escolhemos a história de Eduardo Mondlane para falarmos dela. Eduardo Mondlane, o quarto de 16 filhos de um chefe de língua banto, Tsonga. Eduardo João Mondlane nasceu em Manjahane, distrito de Manjakazi, na província de Gaza, na África Oriental Portuguesa, Moçambique, em 1920. Trabalhou como pastor até aos 12 anos. Frequentou várias escolas primárias antes de se matricular em uma escola suíça presbiteriana, perto de Manjakazi. No entanto, ele terminou sua educação secundária na escola da igreja da mesma organização, Elama College, em Manjajaka Village, acima do hospital Ellen Aus Transversal, província de Limpopo, África do Sul. Ele então passou um ano na escola de serviço social de Jano, antes de se matricular na universidade em Joanesburgo, mas foi expulso da África do Sul depois de apenas um ano, em 1949, após a exceção do governo do Apartheid. Em junho de 1950, Eduardo Mondlane ingressou na Universidade de Lisboa, em Lisboa, capital de Portugal. Aí conheceu outros estudantes que viriam a ser os líderes de movimentos nacionalistas e anticoloniais de vários países africanos, como Amílcar Cabral, Agostinho Neto. A pedido de Eduardo Mondlane, foi transferido para os Estados Unidos, onde ingressou no Hobel College, em Oi, aos 31 anos, com uma bolsa de estudo. Eduardo Mondlane matriculou-se em Auburn College, em Oberlin, Oi, em 1951, iniciando como júnior, e em 1953 formou-se em Antropologia e Sociologia. Ele continuou seus estudos na Universidade em Evanston, Illinois. Eduardo Mondlane obteve um mestrado em 1955 e, em seguida, um PhD em 1960, sob a supervisão de Melvin, sobre o tema Conflito de Papéis, Grupos de Referência e Raça. Em 1956, ele se casou com Janet Ryan Johnson, uma americana branca de Indiana que conheceu em uma conferência de juventude metodista. Trabalhou para as Nações Unidas no Departamento de Curadoria como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi também professor de História e Sociologia na Universidade Scorpion, em Nova York, neste mesmo ano, onde ajudou a desenvolver programas de estudos da África Oriental. Nessa altura, na década de 1950, Eduardo Mondlane teve contatos com Adriano Moreira, um ministro português que queria recrutá-lo para trabalhar na administração colonial. Eduardo Mondlane, por seu turno, tentou convencê-lo da necessidade de Portugal seguir o caminho dos restantes países que estavam a dar independência às suas colônias africanas. Eduardo Mondlane começou a trabalhar em 1957 como oficial de pesquisa no Departamento de Tutela das Nações Unidas, o que lhe permitiu viajar para a África e trabalhar em uma dissertação de doutorado na universidade. Sua dissertação sobre supervisão de Herskovits estava na tradição de Frank Boas, que haviam ensinado Frank Betts e da Escola de Chicago, isto é, a grande tradição liberal americana. Ele concluiu seu doutorado em 1960 e renunciou ao cargo das Nações Unidas em 1961 para poder participar de ativismo político. Em 1963, renunciou ao cargo em Siracusa para mudar para a Tanzânia para se envolver na luta de libertação da Frelimo, cujo a presidência da Frelimo conquistou em junho de 1962. Em 1961, visitou Moçambique a convite da missão suíça e teve contactos com vários nacionalistas, onde se convenceu de que as condições estavam criadas para o estabelecimento de um movimento de libertação.
Por essa altura, independentemente, formaram-se 3 organizações com o mesmo objetivo, o DENAMO, União Democrática Nacional de Moçambique, MANU, Mozambique African Nation Union, a maneira do CUNO, do Quênia e das tantas outras, e a UNAMI, a União Nacional Africana para Moçambique Independente. Estas organizações tinham sede em países diferentes e uma base social e étnica também diferentes, mas Eduardo Mondlane tentou uni-las, o que conseguiu com o apoio do presidente de Tanzânia, Julius Nyerere. A FRELIMO foi de facto criado na Tanzânia, com base naqueles 3 movimentos em 25 de junho de 1962, e Eduardo Mondlane foi eleito seu primeiro presidente, com Uriah Simango como vice-presidente. Se não assistiu o vídeo de Uriah Simango, vou deixar no card e no comentário fixado. Aproveita subscrever-se no canal e deixar o seu like. Nessa altura, Eduardo Mondlane já tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, mas era necessário desenhar uma estratégia e obter apoios para levar a cabo, o que Eduardo Mondlane começou a fazer. Os primeiros guerreiros foram treinados na Argélia, entre eles contava-se Samora Machel, que o substituiu após a sua morte. Os restantes foram já treinados na Tanzânia, onde a FRELIMO organizou ainda uma escola secundária, o Instituto de Moçambique. A luta armada foi desencadeada em 25 de setembro de 1964, com o ataque de um pequeno número de guerreiros ao posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado, a cerca de 100 km da fronteira com a Tanzânia. Para além das ações militares, a FRELIMO organizou um sistema de comércio para apoiar as ações de guerrilhas. E Lázaro Cavandame, que tinha sido nomeado secretário provincial do movimento para aquela província, foi quem organizou esse sistema. Mais tarde verificou-se que ele guardava os lucros para si e seus colaboradores e acabou por desertar em 1969, pouco depois da morte de Eduardo Mondlane. Este não foi o único incidente que exombrou os primeiros anos da FRELIMO. Mateus Conger, um padre católico que tinha aliciado os muitos jovens da sua província de Tete e era professor do Instituto de Moçambique, insurgiu-se contra a política do movimento de enviar a maior parte dos jovens para a luta armada, em vez de os incentivar a continuar os estudos. Em março de 1968, verificou-se um motim seguido pelo abandono quase maciço dos estudantes, que mais tarde se descobriu ter sido explotado por Conger. Em maio, uma multidão de macondes invadiu os escritores do movimento e assassinou um dos membros do Comitê Central, Mateus Sensão Mutemba. Exigiam a independência imediata de Cabo Delgado. Entretanto, Cavandame tentou forçar a realização de um congresso do movimento na Tanzânia, mas o Comitê Central decidiu realizá-lo em Majeje, nas zonas libertadas do Niassa, em junho de 1968. Nesse congresso, que é o segundo congresso da FRELIMO, Eduardo Mondlane foi reeleito como presidente e Uriah Simango como vice-presidente, mas foi ainda criado um conselho executivo que incluía a presidência e os chefes dos departamentos. Os mais importantes foi que o Congresso reafirmou a política definida de luta pela independência total e completa de Moçambique, e não apenas de parte dela. A morte de Eduardo Mondlane é um mistério e cheio de versões. Em 1969, um livro contendo uma bomba foi enviada a Eduardo Mondlane na sede da FRELIMO em Dar es Salaam, na Tanzânia. Explodiu quando ele abriu o pacote em casa de uma amiga americana, que era o secretário de Eduardo Mondlane, Betty King, matando-o. As perguntas que não têm a resposta são: como chegou às suas mãos e por que foi ele abrir? Nunca foi esclarecido. O assassinato permanece sem solução. Foram propostas teorias que implicam os rivais de Mondlane dentro da FRELIMO, políticos da Tanzânia, atores internacionais e os serviços secretos portugueses, especialmente o Ajeter Persson, uma organização anticomunista portuguesa clandestina. O ex-agente da Política Internacional e Defesa do Estado, PIDE, Oscar Cardoso, afirma que o agente da PIDE, Casimiro Monteiro, plantou a bomba que matou Eduardo Mondlane. E Eduardo Mondlane deixou viúva Janete Mondlane, que foi primeira diretora nacional de ação social de Moçambique Independente e a primeira presidente do Conselho Nacional contra a SIDA, já nos anos 2000 e 2004, e 3 filhos. Mais importante, deixou um livro, Lutar por Moçambique,
que só foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. Para quem ainda não leu o livro, deveria ler, ele é muito incrível. A morte de Eduardo Mondlane foi lamentada em um funeral em 1969, oficiado por seu colega de classe e amigo de Oberlin, o reverendo Eduardo, que disse durante a cerimônia que Eduardo Mondlane deu sua vida pela verdade do que o homem foi feito para a dignidade e a autoestima e determinação. No início dos anos de 1970, a força de guerrilha de 7.000 homens da Frelimo havia tomado o controle de algumas áreas rurais de centro e norte de Moçambique, das autoridades portuguesas. A guerrilha independentista enfrentava uma força portuguesa de cerca de 6.000 militares, quase toda a concentração na zona de Caorabassa, onde a administração portuguesa estava a finalizar a construção de uma grande barragem hidroelétrica. Uma das mais facilidades e melhoramentos que o desenvolvimento da administração provincial portuguesa com missão estava se desenvolvendo rapidamente desde a década de 1960. A derrubada do regime português em 1974, após um golpe militar de esquerda em Lisboa, trouxe uma mudança dramática de direção na política de Portugal em relação às suas províncias ultramarinas e, em 25 de junho de 1975, Portugal entregou o poder a Frelimo e Moçambique tornou-se uma nação independente. Em 1975, a Universidade de Lourenço Marques, fundada pelos portugueses, é batizado com o nome da capital da província ultramarina portuguesa de Moçambique, Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, foi rebatizada por Universidade Eduardo Mondlane. Ainda está localizada na capital de Moçambique independente. A iniciativa África da Universidade Scrolson hospeda a série de palestras Eduardo Mondlane, o Brown Bang, convida palestrantes de todo o mundo para participar dos estudos africanos. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like. Até no próximo vídeo.